Sem dúvidas, quando você fica pseudo conhecido na internet, o mais difícil é você manter a sua imagem limpa. Porque na internet não importa se você tá certo ou errado, sempre vai ter gente pra discordar de você e colocar ali um outro ponto de vista de cada situação, independente se é política, social, até time de futebol. E pode acontecer de que as mesmas pessoas que te colocaram no auge te derrubem de lá. Às vezes por um erro seu ou por falta de noção da responsabilidade que você tem com milhares de pessoas te assistindo todo dia. E você pode perder toda essa fama de bom moço que você tinha. E isso é algo extremamente difícil de recuperar. Só que não deu muito certo. As pessoas começaram a me chamar de mercenária, me xingar no chat. E foi exatamente isso que aconteceu com a Letícia Chiraquim. Por uma sequência de polêmicas e envolvimentos que acabaram enterrando a carreira dela na internet e destruindo a reputação que ela tinha. De uma menina fofinha e amada que só dublava personagens a odiada pela internet inteira. E antes de alguém comentar que eu quero ganhar hype em cima da Letícia porque ela voltou recentemente, não, cara, eu sinto muito te dizer isso, só não chore no banho, tá? Porque eu já tô planejando esse vídeo há meses, então... Inclusive, a Letícia me segue lá no Twitter, tá? Então, por favor, Letícia, não me dê um follow. Mas, de qualquer forma, só vamos entrar no mundo Letícia Chiraquim. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Letícia Chiraquim. Hoje a gente tá aqui no Anime Friends! Esse vídeo movimento feminista e alguns movimentos de esquerda são uma total piada. Homem feminista! Então... 7,99. Tá ofendidinho, é? Tá ofendidinho? Mais excitante fica essa escola. Tô zoando! Vai tomar no cu! Porque isso não me afeta mais. Eu fico muito feliz em ter sido transferida. Será que essa garota nunca sente medo de nada? O futuro é agora! E o futuro chama-se Dilma Rousseff para a presidenta da República. I never used to feel sick before. I used to feel like the very opposite. Olá! Hoje eu vou ensinar como baixar Blade in Soul russo. Russo. O site... Pra começar nossa história, a gente tem que voltar pra adolescência da Letícia. Ela ainda não tinha canal no YouTube, então eu vou representar com imagens aleatórias. Ela já relatou que nessa época ela sofria bullying na escola, às vezes por pensamentos diferentes ou simplesmente por ser ela. Isso é complicado porque às vezes por um pensamento político, religioso ou sexualidade, você pode ter o psicológico simplesmente destruído por alguém. Às vezes por uma panelinha de pessoas que se acham as fodas do planeta Terra e que elas são as demais e que elas são as good vibes e que mandam em todo mundo. Eu sei como é, tá, Letícia? eu sempre era motivo de piada. Eu era sempre a excluída de tudo. Em 31 de janeiro de 2017, ainda na escola, a Letícia decidiu criar um canal pra tentar dar um sentido à vida dela, pra fazer o que ela gostava e mostrar pras outras pessoas. E eram tempos bem diferentes aqui na internet, principalmente na internet brasileira. Lá na gringa, nessa época, os canais de comentário já viviam numa guerra interna, enquanto aqui no Brasil ainda tava engatinhando aos poucos. A Letícia começou postando alguns vídeos de gameplay bem simples, mas desde o começo você via que ela já tinha uma certa qualidade. Eram só gameplays de LoL com uma música aleatória de fundo. Esses clipes eram editados de uma live, então ela também já era streamer, cara. Ela já começou meio complicado, porque pra você ser famoso na Twitch, hoje em dia você só precisa de um biquíni e de uma banheira, mas a Letícia nunca fez isso, ela nunca teve que recorrer a esses métodos pra ficar famosa. Foi aí que ela teve uma ideia que eu considero a melhor ideia que ela teve na vida. Ela começou a dublar personagens e postar no YouTube. Pronta pra atirar, sem problema. Olha essa boca, garoto. Uma você ressurgiu direto pra casa. Na época ela tinha uma voz muito boa pra isso, tanto que ela fez vários vídeos nesse estilo. E adivinha qual rede social aqui tá envolvida de novo em deixar as pessoas famosas do nada? Ela às vezes mencionava em lives ou em vídeos que uma página deixou ela famosa lá no Facebook, mas ela nunca mencionou qual página foi essa. Mas indo atrás disso, eu descobri que foi uma página chamada Reino 2D. Eu acho que a Letícia transparecia isso. Ela meio que era uma garota que fazia dublagens e era o sonho de qualquer otaku do Facebook de 2017. E lá eles postaram um vídeo dela dublando alguns personagens de LoL e da Disney. E realmente, cara, ela viralizou muito por lá, tá? O vídeo pegou mais de 1 milhão de views e uma caralhada de compartilhamentos. E isso tudo aconteceu do dia 26 pro dia 27 de maio de 2017. De menos de 100 inscritos para mais de 80 mil em menos de uma semana. É pequena porque tava na câmera. Meu pé é pequeno. Meu pé é pequeno. Meu pé é pequeno. Ó.
E sim, naquela época o Facebook proporcionava coisas assim, mano. Mesmo sendo bem raro, até que acontecia. No mesmo tempo que isso acontecia, também surgia vários memes com ela na época. Falando de LOL e outras coisas aleatórias que, pra mim, não é engraçado hoje em dia, mas a gente tá falando de 2017, né, mano? Então, o humor era bem diferente. Não tinha o Face eclodindo pra dentro dele mesmo. Não existia isso. A Letícia era meio ingênua e já tinha passado por bastante merda nessa época. E eu acho que essa ingenuidade que ela tinha e coisas que ela passou acabou pesando bastante em certas coisas que ela fez e concordou. No dia 30 de maio de 2017, cerca de 3 dias depois, o editor dela resolveu dar uma incrementada em uma das lives dela. Ele fez algumas imagens de montagens onde cada valor que as pessoas doassem pra Letícia, ela ia fazer alguma coisa, como cantar ou dublar algum personagem que a pessoa quisesse. E beleza, se você quer doar pra algum streamer, fazer alguma coisa, faz, mano. Eu já vi vários fazendo isso por aí. Mas querendo ou não, isso me passa uma vibe meio mercenária. Óbvio que a Letícia não teve culpa disso. Eu não sei quem é esse tal editor e se era um cara que só quis fazer isso pra ferrar a imagem dela mesmo. Mas isso foi algo que não pegou muito bem. Mas a pessoa ter que pagar 5 conto pra um streamer que gosta, ter que responder alguma pergunta, sendo que o cara já tá ganhando dinheiro só pela pessoa estar naquela live, é uma sacanagem, mano. Eu não concordo com o hate que ela recebeu na época, mas eu acho que a galera precisava fazer essa crítica nela. Porque afinal, aquilo era uma comunidade. Quando você é um youtuber ou streamer, você tem uma comunidade. E as pessoas precisam avaliar seu conteúdo. Se as pessoas não gostam de algo que você faz, elas precisam falar. E essa coisa de exclusividade, eu não gosto, cara. Sinceramente, eu nunca gostei. Você tem que pagar pra conversar no chat, ou igual alguns colocam que você tem que ser sub ou inscrito da pessoa só pra você comentar. Eu acho isso ridículo, sinceramente. Pra mim, isso é algo totalmente mercenário, porque... E alguém que não tem dinheiro pra falar com você? A pessoa não tem dinheiro pra dar pra você, pra conversar com o streamer ou youtuber favorito dela. E aí, o que ela faz? Às vezes a pessoa não tem 50 reais pra dar pra você, pra conversar no Discord ou jogar com você. E certas coisas que alguns streamers fazem, eu acho um absurdo, porque, mano, a gente tá no Brasil, velho. Na gringa, essas coisas já existiam, mas era na gringa, cara. Lá as coisas são totalmente diferentes, não dá pra comparar. As pessoas recebem salários diferentes lá. Me fala, você acha que o moleque do ensino fundamental, que o pai recebe um salário mínimo por mês, vai ter dinheiro pra dar pra streamer favorito? Me poupe, né, cara? Pelo amor de Deus. A galera precisa parar com essa imagem de que o inscrito tem que deixar o youtuber ou o streamer mamar até o último centavo, porque ele senta numa cadeira por 3 horas e ganha mais dinheiro que meu pai trabalhando em um mês. O Brasil não é Estados Unidos, cara. Ontem eu recebi mensagem de apoio. Cara, foi maravilhoso. A minha vontade era de sumir. Comentários tão... odiosos. Falando que queriam minha morte. Que eu sou um lixo. Que eu sou uma vagabunda. Espero que vocês entendam. Eu fui hackeada domingo. Por isso que eu não tenho mais Facebook nenhum. E toda vez que eu tento criar, denunciam e eu fico sem nada. Eu tentei recuperar o meu antigo, só que não deu, não dá. Eu quase perdi o meu canal junto. Me desculpa pelo ocorrido. Pessoas que diziam que estavam com ela, de repente só sumiram, e ela sofreu um hate gigante. Pessoas chamando ela de mercenária e xingando ela de tudo que era possível. Ela perdeu o Facebook e teve até o canal hackeado e todos os vídeos deletados. Ela ficou por um tempo parada, enquanto ela repostava os vídeos que tinham sido derrubados. Pessoas que se diziam minhas amigas me cancelaram por causa disso. E até por eu ter feito fama sem fazer nenhum esforço. Mesmo com isso tudo acontecendo na vida dela, ela tentou arrumar forças pra voltar. E ela postou aquele famoso vídeo da Vanellope que eu tenho certeza que vocês conhecem. Novinho em folha. Eu ganho a corrida e pego sua medalha. Quer que eu te ajude? É sério? Você só precisa quebrar umas coisas. Vai lá, o que me diz, amiga? Não somos amigos. E ela já tava se reerguendo, cara. Esse vídeo já tava indo muito bem e o canal dela já tinha passado dos 200 mil inscritos. Em muito pouco tempo, que mostra que mesmo com todo o hate e tudo que aconteceu, as pessoas ainda continuaram acompanhando porque gostavam dela. Gostavam da pessoa dela. Ela não precisava fingir ser alguém pra ganhar inscrito e seguidor. Mas como sempre tem algum gado furioso tentando ferrar a pessoa, com a Letícia não foi diferente.
Essa tal pessoa publicou algumas fotos dela, de quando ela ainda era menor de idade. Algumas pessoas dizem que ela tinha 15 anos, outras 16, mas sinceramente isso não importa porque ela era menor de idade e isso é horrível e nojento, sinceramente. E eu espero que hoje em dia a Letícia tenha descobrido quem foi que fez isso e tenha colocado o jumento na cadeia. Em pouco tempo, essas fotos já estavam em sites e em grupos do Facebook com pessoas de 50 anos comentando. Nessa época ela se entupia de remédio e criava contas fakes nos jogos porque as pessoas iam atrás dela por causa do nick, então ela tinha que tentar fugir ali de qualquer forma das pessoas. Na escola, ela sofreu mais bullying ainda e tentou se matar várias vezes. Pra vocês verem o que é um erro na internet, né? Se você faz algo que não agrada as pessoas, você vai ser massacrado até o final. Alguns conseguem se levantar e outros ficam no chão porque sabem que não vão conseguir. Mesmo nessa época, a vida da Letícia conturbada, tinha muita gente que gostava dela, que gostava muito do conteúdo dela. Porque cá entre nós, o que ela fazia na época era fantástico. Eu, pelo menos, não conhecia nenhum outro youtuber que fazia dublagens ou coisas assim na época. Meu nome é Lucas. Eu tenho um monte de olhos. Eu vejo as coisas com os olhos. Pera. Cadê a minha teia? Tá ali. Tá, tchau. Então 90% das pessoas que acompanhavam ela na época não sabiam desses problemas que tinham por trás das cortinas. Porque você posta poucos vídeos no YouTube, por causa do colégio. Bom, não sei. Preguiça. Eu não tenho ideia para as coisas. Eu fiquei muito tempo parada. E nisso vocês ficavam falando: Letícia, cadê os vídeos? Letícia, cadê os vídeos? Letícia, onde tá você? Por que você não posta vídeo? Eu não conseguia ter forças. Eu tinha medo que eu fizesse mais alguma merda na internet e acontecer algo pior. A Letícia tentava não transparecer os problemas dela pro canal e ela continuava postando e agindo como se estivesse tudo bem e definitivamente não tava. O conteúdo dela era um misto de, às vezes, perguntas e respostas, dublagem, gameplay, mas extremamente sempre bem feito, cara. Era incrível o conteúdo dela. Mas lá pra 28 de maio de 2019, a Letícia posta um vídeo em meio a tantos que ia ser muito especial. A gente vai ter um cameraman. Oi? Manda oi. Oi, Quem é você? eu sou o cameraman. O Davi, que na época ela dizia ser o câmera do canal dela e que futuramente eles acabaram virando um casal, mesmo hoje em dia eles não estando mais juntos. A Letícia disse que foi ele quem ajudou ela a superar tudo o que estava acontecendo. Eu já queria não mais existir porque a minha imagem tava manchada. Eu me trancava na sala. Então, eu pegava aquela maldita faca e enfiava bem no meu peito. 10 meses depois, eu conheci o Davi. E o Davi é meu herói. O Davi é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui agora. E ela tava finalmente feliz, mano. O canal tava indo bem e a essa altura os fãs já estavam suprindo todo o hate das pessoas. Mas mesmo nessa época, em 26 de junho de 2019, a Letícia, na minha opinião, cometeu um erro gravíssimo pra qualquer pessoa que trabalha na internet. Eu não gosto de Esquerdista, Lula, Estatuto do Desarmamento. Imposto. Continuamos com a nossa programação normal. E óbvio que isso, querendo ou não, impacta o seu público de alguma forma. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. A partir do momento que você polariza o seu canal, o seu público vai se dividir. O Digo, por exemplo, evita expor a opinião política dele nos vídeos, porque é uma escolha dele e não atrapalha em nada o andamento do canal. Por isso, ele atrai todos os públicos possíveis. Seja criança petista, criança que anda com arma do Bolsonaro, não importa. Felipe Neto na prisão, é isso que eu quero ver. Já se ele decidisse expor essa opinião, obviamente algumas pessoas que pensam diferente iam deixar de seguir, parar de acompanhar o Digo. E de certa forma começar a gerar uma fama ruim nele, porque ele apoia certo lado político ou porque ele não apoia não sei o que. Por isso, se envolver com política no YouTube é a pior coisa que um youtuber pode fazer. E é isso que tava começando a acontecer com a Letícia. E não era nada considerado criminoso por algumas pessoas. Então, até então, a bomba tava controlada. E ela só continuou crescendo no YouTube mesmo. E em 2 anos, ela chegou a uma marca gigantesca, fazendo o que poucos youtubers conseguem fazer, que
que é ganhar fama sendo ela mesma. Letícia! 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 A Letícia não usava maquiagem nos vídeos, não falava o que todo mundo queria ouvir e não tinha nem mesmo um conteúdo estável. Mas depois disso, infelizmente, o rumo que a Letícia levou não foi um rumo muito saudável pro canal dela. Ela continuou dando algumas pitadas de opiniões políticas dela e o que ela pensava sobre movimentos sociais. Mas é claro que uma mulher não pode trocar de opinião. Nunca, em nenhuma vez na vida dela. Ela sempre tem que seguir a cartilha específica do mundinho. Que estranho, né? Uma mulher não pode trocar de opinião, senão ela vai estar fazendo isso pra ganhar gado. É por isso que o movimento feminista e alguns movimentos de esquerda são uma total piada. Em meio a isso também tinha começado a surgir que a Letícia seria ou apoiaria aquilo que começa com a palavra P. Você sabe, que gosta de criança. Isso porque ela sempre foi do tipo de fazer vídeos como Loli Responde e o porquê que ela tava fazendo vídeos e postando fotos com roupas consideradas meio... bem diferentes. Olha que gracinha. Toda lolizinha. Toda meiozinha atiradora, né? Atirar. Toda essa mistura não tava muito bem junta. E isso, cara, era meio creepy, tá? Eu tenho que dizer. Ela sempre, querendo ou não, entrava em umas polêmicazinhas. E é normal, mano, pra um youtuber entrar em polêmica. Eu já me meti em muita treta, muita merda aqui no YouTube. Até eu digo que é o cara mais de boa que eu conheço. Já arrumaram um jeito de polemizar o nome dele. Mas com a Shirakin era meio diferente, porque ela meio que remava contra a maré. Ela sempre queria contrapor e falar coisas que o público, obviamente, nem todo mundo ia concordar. Eu nem ia comentar desse vídeo, mas quando alguém começa a insultar alguém só porque ela pensa diferente de você, fica meio complicado. É só pensar, se você fosse dono de uma empresa, você preferia uma almofadinha que é popular e consegue engajar o público? Ou alguém que só fala coisas polêmicas e se envolve em confusão toda semana? É questão de lógica, tá ligado? E pouco a pouco ela ia se metendo em outras tretas com politicagem. Uma que vale citar é uma que ela se meteu contra o Yetis, cara, que é um streamer gigante aí e que tem muita influência nas redes sociais. No dia 30 de setembro, ele fez alguns tweets insinuando que não tem um brasileiro disposto a sacrificar sua vida pra matar o Bolsonaro. É pesado e dessa vez eu não julgo tanto a Letícia ter se posicionado, porque independente se você é Lula ou Bolsonaro, mas você não pode postar pros seus seguidores ir lá e assassinar um político. Entendo que político só traz desgraça e 1 em 1 milhão presta, mas, mano, eu acho que não tinha necessidade dele fazer isso. A Letícia respondeu retrucando Yetis e foi aí que o Yetis assou os miolos, porque não é possível. Ele ficou bravo e bloqueou a Letícia e chamou ela de Loli mamadora de caceta de político. Loli. Eu disse que não tava boa toda essa fama dela. Ela também tava num processo de meio que separação com o Davi na época, e ela nunca especificou o porquê que eles se separaram, e também eu acho que não é da nossa conta. Críticas a ela aumentavam 1000%. O caso das lolis e cosplays doentios, como se ela apoiasse coisas erradas. Tanto que ela até fez um vídeo um tempo depois explicando o porquê que ela gosta de se vestir de loli e dizendo que não tem nada a ver com comer criança. Já pra novembro e dezembro de 2020, com a imagem semi-destruída nessa época, a Letícia por enquanto tava postando normalmente no YouTube. E pra terminar de se enterrar na internet, a Letícia postou isso. Just like you, I think that's true. You're just like me, yes I can see. We take responsibility. Ela postou isso. Isso pra mim foi o que quebrou as pernas dela, porque você pode argumentar que, era a opinião dela, e realmente, cara, ela tava sendo atacada pela opinião dela. Mas pra quem não entendeu direito, eu vou dar um contexto. Ela nesse vídeo compara o movimento Black Lives Matter com a Ku Klux Klan. Que pra você entender, a KKK na verdade são 3 movimentos distintos em uma mesma sigla. Eles já pregaram supremacia branca, anticatolicismo e antissemitismo, entre outras merdas aí. O primeiro K da sigla teve origem no Partido Democrata. Pode-se dizer que é meio que a esquerda lá dos Estados Unidos. Onde na época eles queriam derrubar o governo republicano, que é basicamente o Bolsonaro dos Estados Unidos. Com o tempo esses movimentos foram mudando de lado e hoje em dia a KKK é considerado uma organização de extrema direita. Que é o exato oposto do Black Lives Matter. Porque mesmo que o Black Lives Matter tenha matérias com pessoas que mataram outras pessoas e destruíram tudo no meio da rua,
esse não é o slogan do movimento. Então meio que não tem como comparar um que o slogan era extinguir todo mundo diferente com um que o slogan é igualdade. Apesar dela ter recebido apoio de movimentos políticos na época, ela meio que não tinha saída nessa situação toda e foi escancarada pra internet inteira como racista e tudo de desprezível na humanidade. Eu não acho que ela seja uma pessoa tão horrível assim, eu só acho que ela se posicionou meio errado sobre determinados assuntos. E ela até fez um vídeo na época tentando se explicar e dizendo que o Black Lives Matter também fez merda, mas ela só zoou nesse vídeo, xingou tudo e cagou pras críticas que ela tava recebendo. Ela mesmo viu um tempo depois que ela se posicionou de jeito infantil e ela disse que ainda assim pensa do mesmo jeito. Mas aí eu fiz um vídeo de desculpas. E esse vídeo de desculpas, né, eu não dei desculpas, claro, mas foi errado eu falar. Aquele vídeo foi cringe, Eu fui muito rasa, eu fiz um vídeo super rápido falando disso. Eu só dei exemplos que estavam acontecendo na hora. Eu não dei a minha verdadeira visão, que era do movimento ser um movimento político. É um movimento político. Eles usam os idiotas úteis pra votar, pra ganhar voto. E não tem problema ela manter esse pensamento dela até o fim, só que ela fez uma escolha. Ela já sabia que certas atitudes iam ter certas consequências. E é como diz aquele famoso filósofo: um político divide os seres humanos em duas classes, instrumentos e inimigos. Depois de ser massacrada pela internet, ela sumiu por 2 meses e quando voltou, disse que ia sair do YouTube e ir pra outra plataforma. A censura existe no YouTube, então ela não é uma plataforma livre. Porque segundo ela, essa plataforma não censuraria tanto quanto o YouTube. E sim, ela realmente sumiu por 5 meses, cara. De vez em quando ela ainda tweetava uma coisa ali, como aqui onde ela zoou o cabelo de um participante do Big Brother que tinha chorado lá no programa porque ele tinha sofrido uma zoeira dessa. E eu acho que não preciso nem falar do cancelamento massivo que ela sofreu de novo. E Letícia, vários fatores combinados levaram a esse resultado. E pouco a pouco a Letícia só foi sumindo e sumindo da internet. Em contraponto, ela tinha outros problemas na vida pessoal dela e ela acabou tendo um aborto espontâneo e perdeu um bebê. Um bebê, cara. A coisa mais preciosa e pura por um momento que esse mundo pode ter. Mas infelizmente o mundo em si não é puro. E assim que a Letícia voltou pra contar o porquê ela tinha sumido e várias outras coisas que estavam acontecendo na vida dela, algumas pessoas que não são defensoras de uma ideologia política, mas sim canalhas, porque quando você levanta uma bandeira, você tem que saber que tem valores éticos e morais ainda assim. O bebê se livrou. Aí tá esse menininho, né, aqui. E vamos entrar no perfil dessa Grazi, que tá com a foto da Nayeon, né, uma K-popper, várias coisas de K-pop. Aí tem esse Anthony e o quê? Como escreve? E alguém lá te comeu, porra, você é mó verjona. Vamos entrar no perfil dessa pessoa. É de anime e ele apoia, né, bandeiras e tal. E você, adolescente, que levanta uma bandeira que você pouco entende e ainda ajuda a sujar a imagem, isso só mostra o quão despreparado pro mundo você tá. A Letícia, mesmo com tudo isso que ela passou, ela tá bem, ela falou que ela tentou várias vezes se matar e essas coisas do tipo, mas dá pra ver pelo olhar dela que ela ainda tá um pouco abalada com tudo que aconteceu, mas no geral, eu acho que ela tá igual o Lucas Lira, que absorve todo o hate pra ela, e não leva pro coração esse tipo de gente idiota da internet. Ela só fez um vídeo lá zoando essas pessoas e eu adorei, cara, sinceramente. Porque pior do que você defender algo é você atacar de forma covarde, como fizeram com a Letícia, ainda mais um momento de tanta dor que ela tava passando, e não importa se você concorda ou não com a Letícia, mas todo mundo nesse planeta tem o dever moral de ter compaixão até na hora que uma pessoa precisa. A Letícia hoje em dia frequentemente responde as pessoas lá no Twitter, respondeu alguns amigos meus que até ficaram felizes porque ela respondeu. Por mais que ela fale uma ou duas merdas, todo mundo é ser humano e tá apto a aprender. Se no futuro a Letícia vai estar idolatrando o Bolsonaro ou Lula, isso não importa, cara. O que mais importa é que ela se recupere dessa toxicidade da internet. Bom, esse foi o vídeo. Novamente, desculpa, tá, por um mês sem vídeo. Eu tive alguns problemas chamado HBO Max. E também, esse eu acho que é o último vídeo contando a trajetória de algum youtuber por um longo tempo aqui no canal, tá? Porque eu vi que meus títulos e estilo de vídeo tá virando copy-pasta aqui no YouTube. E eu só não quero que saturem isso. Em breve vão ter vídeos mais diferenciados aqui sobre coisas que eu queria comentar com vocês já há um tempo, tá? Então, aguardem, mano. Aguardem que vão ser coisas bem legais e coisas totalmente aleatórias, tá? Mas, eu acho que é isso. É nóis, falou, bye bye. E...
my appetite. Don't leave me here high and dry.